E eu queria convidar a igreja para abrir as vossas Bíblias no texto de Romanos, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Lá no capítulo 14, a partir do versículo 8. E antes do Yuri exibir esse slide, eu queria que ele exibisse a Bíblia, que nós vamos ler juntos ali. E eu queria combinar com a igreja uma coisa aqui. No versículo 17, que é o último versículo que nós vamos ler, eu queria convidar a igreja para ler comigo, todo mundo ganha em coral 3 vezes. Amém, igreja? 3 vezes, para a gente fixar bem. Então eu vou começar a ler no versículo 8, e quando nós estivermos no versículo 17, num grande coral, eu queria que todos da nossa amada igreja lessem junto comigo. Então vamos lá. Romanos capítulo 14, a partir do versículo 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que tem por mim, que tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. E agora todos juntos, 3 vezes. Porque o reino de Deus não é justiça nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. Mais uma vez. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria do Espírito Santo. E a terceira. Porque o reino de Deus não é justiça nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez pela tua palavra viva e eficaz. Ó Pai, nessa noite nós possamos entender a dimensão do teu reino, ó Pai. Que nós possamos, Senhor, entender que o teu reino, ó Pai, vai muito além, ó Pai, do que nós podemos ver, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, cada visitante que está nessa noite aqui, ó Pai. Que os teus ouvidos possam estar abertos, Senhor, para ouvir a tua verdade, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa mensagem é o reino de Deus. O que é e como fazer parte. Amados, eu confesso que eu sempre quando eu falo no reino de Deus, eu fico muito impactado. Porque o reino de Deus, amados, ele vai muito mais além do que essas 4 paredes. E a gente fazer parte do reino de Deus é um privilégio, que nós vamos aprender que é o privilégio de cada um de nós. E eu pedi vocês para repetir esse versículo, porque é um versículo muito forte, que nos impacta, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que paz é essa? Que justiça é essa? E que alegria é essa? E tem uma mensagem que eu preguei há 3 anos atrás, que eu vou citar algumas partes dela aqui, que me impactou muito. E nessa mensagem eu pregava naquela época que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, amado, ele é chegado, ele chegou, ele não vai chegar, né? E muitas das vezes, amado, nós temos uma visão futurista do reino de Deus. Eu fui criado, né? Quando eu vim para a igreja,
há 25 anos atrás, né, eu tinha uma visão futurista do reino de Deus. De tanto ouvir pregações, não, o reino de Deus vai vir, vai chegar, e nós vamos subir ao céu num cavalo branco. Não era assim que a gente ouvia? E lá nós vamos ver a cidade santa, né, a nova Jerusalém, né, cercada de muros de ruas de ouro, e nós vamos ver sim. Nós vamos passar por essa fase quando nós subirmos aos céus. Mas eu começava a imaginar que o reino de Deus era somente esse reino que ainda iria vir, distante dos nossos olhos. E eu imaginava que o reino de Deus era somente apocalíptico, né? Era somente escatológico, que nós iríamos ver somente quando nós morrêssemos ou fôssemos arrebatados. Mas, amados, eu vou te contar um segredo. O reino de Deus, ele é chegado. E ele chegou há 2000 anos atrás, conforme a palavra de Deus diz. E por diversos versículos você pode conferir isso. Mas o versículo que eu queria compartilhar é lá em Mateus 4, 17, onde o próprio Senhor Jesus ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele é chegado, ele não vai chegar. E em algumas versões ele ainda fala, está próximo. E uma versão em inglês que eu gosto muito dela, o reino de Deus, ele está às suas mãos, ele está acessível a você. Então esse reino de Deus, ele é palpável, e você pode acessar ele a qualquer momento. Ele é um reino invisível, às vezes até é visível, né? Quando eu olho para o meu amado irmão, eu consigo ver o reino de Deus. Mas, amado, é um reino que a gente consegue ver pela fé. Não é um reino totalmente visível aos olhos humanos. E essa visão futurista, amados, é uma visão que muitos ainda têm. Muitos ainda, eles esperam um reino vindouro. Somente um reino vindouro. Ele vai vir também, ele vai se estabelecer. Se a gente começar a estudar essa parte escatológica, ele vai vir, né? Mas o reino, ele está entre nós há 2000 anos, que ele está entre nós, e ele veio através do nosso Senhor Jesus Cristo. E o reino de Deus, ele foi estabelecido e baseado no Senhor, que é a pedra de esquina. E essa palavra que o Senhor tem nos dado, né? E sobre essa pedra ele edificaria a sua igreja. E a igreja do Senhor é a representante do reino de Deus. E nós somos embaixadores desse reino. E, amados, o reino de Deus, ele está dentro de nós. Ele está dentro de cada um de nós. Mas eu queria explicar uma coisa. Nós vivemos num contexto que a gente não entende muito o reino de Deus, né? E eu perguntei, o que é o reino? E o que é esse reino? O que seria esse reino? Né? O reino é simples. A definição de reino é muito simples. É uma nação governada por um rei. É uma definição muito simples. O que é o reino? Eu não digo nem o reino espiritual, mas o que seria um reino? É uma nação governada por um rei. Por essa definição, nós começamos a nos enveredar por vários caminhos. Ou seja, se há um reino, há o quê? Há um rei. Se existe um reinado, existe alguém coroado para reinar nesse reino. Só que a nossa visão, amados, era muito limitada, porque nós não vivemos num contexto de reino. Nós vivemos aqui numa democracia, né? E por isso nós temos tanta dificuldade de entender o reino de Deus, porque nós não vivemos num contexto de reino. E eu acredito que os irmãos lá de 300 anos atrás, eles entendiam melhor isso, né? Porque eles viviam numa monarquia, num reino, né? Ou seja, Portugal tinha um rei e governava sobre os brasileiros. Então eu acho que naquela época eles entendiam melhor essa palavra e a definição de reino, mas nós não. Nós vivemos numa democracia. E por sermos uma democracia, nós custamos a entender um pouco a questão de reino. Então fica essa questão, democracia versus reino. O que seria o reino de Deus, né? E por nós vivermos num país democrático, nós achamos que tudo tem que ser democrático. E não está errado, está certo.
E só abrindo um detalhe aqui, a democracia ela foi iniciada dentro das igrejas protestantes, para você que não sabe. As igrejas protestantes, elas criaram essa questão de democracia, depois dos gregos lá atrás, né? Mas as igrejas protestantes, elas trouxeram essa visão de democracia de novo, né? Mas o reino espiritual, ele é um reino, não é uma democracia, ele é um reino. E a palavra de Deus fala que ele é um reino, só que ele é um reino espiritual. E por isso nós temos grande dificuldade para entender, nós que somos ocidentais, né? E temos a visão democrática, nós somos democráticos, só que nós estudamos um livro que fala do reino. Por isso que nós demoramos a entender a visão do reino. Porque fala de um rei, não fala de um presidente eleito pelos nossos votos, mas fala de um rei que ele é rei por si próprio. E nós vamos entender um pouco essa de referência, um pouco analisar um pouco a interpretação desse texto, né? E dessa função. Amado, na democracia, você vota em um presidente para tomar o poder. Todos nós votamos aí ano passado e elegemos um presidente, um líder, para ser o maior nome sobre nós. No reino não. Se você estivesse no reino, esse rei, ele não precisava ser eleito, ele já iria nascer rei. Olha a diferença aí. Amado, o Senhor Jesus, ele já nasceu rei. Ele não precisa ser eleito por ninguém. Ele já nasceu rei. Ele já nasceu como o maioral, como o fazedor de leis. Ele não precisou ser eleito, certo? Então por isso a grande dificuldade de nós entendermos um pouco o reino de Deus. Jesus já nasceu rei, não precisa que nós o elejamos ou elejamos outros para governar sobre nós, né? Outra definição, outro contraste: na democracia, o povo, através de seus representantes, né, criam as leis, né? Os nossos grandes representantes que estão em Brasília ali, eles criam as leis. Nem sempre representam as nossas vontades, mas estão lá para isso. No reino, amado, as palavras do rei se tornam lei. Aleluia. As palavras de Jesus se tornam lei. Não precisa criar lei, as palavras de Deus se tornam lei. E Ele nos deu a palavra de Deus. Ele nos deu a constituição do reino. Está aqui, ó. A nossa lei áurea, a nossa lei maior está aqui. E as palavras que o Senhor fala já se tornam lei. As palavras que um rei fala já se tornam lei. Não precisa que representantes votem para isso, mas já se tornam lei. Outra diferença, ó, na democracia o povo pode ser dono de coisas, né? Eu posso ter o meu carro, posso ter minha casa, posso ter meus bens, minha terra, né? Minha fazenda, meu sítio. E no reino, podemos? O rei é dono de tudo. Aleluia. Amém? O rei é dono de tudo. Então, amados, o rei Jesus é dono de tudo. É dono da sua vida. Ele te criou, então ele é seu dono. E ele é mais dono ainda, né? Ele é dono em dose dupla, porque ele nos comprou com preço de sangue. Nós fomos comprados por um alto preço. Você, amado, você, minha amada, que está aqui pela primeira vez, entenda isso. Você é filho de um rei. E você foi comprada com um alto preço, um preço de sangue. E deixa eu me antecipar um pouquinho, né? Isso estava lá no final, eu quero falar agora. O seu rei é seu pai. O nosso rei é nosso pai. Viaja um pouco comigo aí, amado. Imagine se você fosse filho de um rei. O que você é? Princesa. O que você é? Um príncipe. Nós somos reis, nós somos príncipes de princesas, porque nosso pai é rei. Amém? Olha que maravilha, amado. Então, amado, se orgulhe disso. O Senhor, Ele te escolheu e Ele te chamou para ser princesa e príncipe do reino de Deus. Então, quando nós começamos a entender o reino de Deus como reino, nós nos sentimos príncipes. Amém? Princesas. E é por isso que o texto fala lá na frente, né? Lá onde nós lemos,
Que o reino de Deus é o quê? Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Nós somos alegres porque nós somos filhos do rei. Nosso pai é o rei. Amém? Outra diferença, amados. Na democracia, o poder, porque essa palavra os políticos adoram. O poder o quê? Emana de onde? Eles adoram isso. Os políticos adoram falar isso, né? Isso aí é amado. O poder emana do povo. Ah, meu Deus, como se fosse, né? Mas emana. Quem elege somos nós. Amém? O poder emana de nós. E no reino? Emana de quem? Do rei. No reino emana do rei. No reino de Deus emana de Deus. Amém? Todo o poder emana de Deus. Amado, quando nós começamos a entender o reino, amado, a nossa visão muda. E muitas pessoas, eles ainda acham que o poder emana dele. Ah não, mas eu penso assim, tem que ser assim. Amado, todo o poder emana de Deus. Amém? Todo o poder emana de Deus. Se o Senhor direcionou, o poder emana dele. Se o Senhor não direcionou, amém, o poder emana dele. E nós temos que entender, amado, a voz de Deus. Nós temos que saber ouvir o rei. E ainda nessa questão de ouvir o rei, eu queria explicar para vocês a definição de igreja. Amado, perdoe, mas eu gosto de explicar as coisas, né? O dom que Deus me deu é de ensinar, né? E é bom ensinar. Né? Igreja, amado. Igreja. Vem de eclésia. Eclesia. Nós tivemos na nossa aula inicial, da nossa nova lição aqui, aprendendo sobre isso. Eclésia, ela era assembleia, lá onde o rei, olha só, o rei, lá na antiga Roma, vamos voltar 2000 anos atrás, lá na antiga Roma, o rei de Roma, né, ele chamava a sua eclésia, que era a assembleia solene, onde essa assembleia ouvia diretamente do rei e fazia o quê? E divulgava as palavras do rei, que era o quê? Lei para o reino. Então essa assembleia solene, ela era escolhida a dedo, certo? Para poder ouvir diretamente a mensagem do rei, que era uma lei, não tinha constituição, era uma lei, né? E levava a palavra de Deus, a palavra do rei para o reino todo saber. Ó, o rei está falando isso. O rei falou, ó, se você fizer isso, você vai morrer. Ó, se não fizer, você vai pagar imposto. Era a palavra do rei. E essa assembleia, e essa eclésia fazia isso. E dentro do nosso contexto, muda aí? Não, é a mesma coisa. Nós fomos chamados para ser a eclésia do rei Jesus. Quando o Senhor ele edificou a sua igreja, ele usou esse termo como definição. Vocês vão ouvir as mensagens da minha eclésia e vão transmitir o que vocês estão ouvindo do rei para os demais. Amém? Então, amados, nós somos a eclésia do nosso rei Jesus. E a nossa função é levar a mensagem de Deus àqueles que não conhecem. Amém, igreja? Amém. E nessa eclésia, amado, os santos, eles são escolhidos a dedo. Né? O Senhor escolheu você a dedo, porque você é o quê? Princesa e príncipe do reino. Amém? Amados, e o reino de Deus, ele está acessível a todos que o buscam, e o próprio rei ensinou a buscar o reino dele, né? E muitas das vezes a gente ora a oração do Pai Nosso, né? Como ele ensinou, de qualquer maneira. E é uma oração muito forte, amado. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Quando nós falamos venha o teu reino, nós estamos falando assim, ó, governe sobre a minha vida. Que as tuas palavras sejam lei na minha vida. Que eu seja governado pelo teu querer. Que os meus bens sejam teus. Que a minha vida seja tua. Que tudo que é meu seja transferido ao Senhor, que o Senhor governa sobre a minha vida. Quando você ora a oração do Pai Nosso, você está falando isso. Venha sobre mim o teu reino. Venha sobre mim o teu controle. Amém, amado? Então que nós possamos fazer essa oração dessa forma. Que o teu reino governe sobre a minha vida. E que eu seja um príncipe do Senhor. E que eu possa governar com o Senhor como príncipe. Amém? Amém.
E o reino de Deus, amado, está acessível a todos que o buscam. A todos que o buscam. O Senhor, Ele está disponível a você, se você o buscar de todo o coração. O reino de Deus, ele não está fechado, né, como o irmão falou hoje ali, né? Nós não somos portões, essa igreja não tem portões para impedir que você acesse ao reino de Deus. No mundo espiritual é a mesma coisa, não existe portões bloqueando você a acessar o reino. Você pode ter acesso ao reino quando você escolher acessar. Você tem a opção de você querer que o reino de Deus controle a sua vida ou não. Você pode aceitar o reino de Deus. Amém, igreja? E o reino de Deus, amado, ele tem 3 características importantes, né? E o primeiro, ele é a justiça. É a justiça. E eu acho muito interessante que a justiça de Deus, ele tem alguns C, né? Eu até botei ali, ó. Se o si de Deus não, o si de Deus, amado, não é talvez. O si de Deus é si. Né? Vou explicar. Se talvez eu ouvir a sua voz, né, eu posso guardar os seus mandamentos. Não. Talvez se eu andar na luz como o Senhor está, né, o Senhor vai andar comigo. Não é talvez. O si de Deus é sim, e pronto, acabou. Não é como a justiça dos homens, né, que cria um monte de artifícios jurídicos aí para poder facilitar a pena, para poder ter progressão de pena, né? Não tem artifícios no reino de Deus. É sim e pronto, acabou. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Se diligentemente ouvires a voz e guardares a minha aliança, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdote e nação santa. Amém? Se é opção nossa. Se o quê? Se diligentemente ouvirdes a minha voz. Amado, o Senhor, Ele está falando nessa noite. Se você ouvir a voz de Deus, você vai se tornar nação santa, sacerdote real e propriedade peculiar dele. Amém? Então, amado, o sim de Deus não é talvez, o sim de Deus é sim, ponto final. Não tem artifício. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amado, é opção nossa. Se nós andarmos na luz, nós vamos ter promessas. As promessas estão aqui, ó, no manual do reino. Amém? E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Amado, nós vivemos num mundo de tanta injustiça que a gente se sente carente da justiça, mano. E o reino de Deus, ele é a justiça. É no reino de Deus que você que não tem um pai, você vai encontrar um pai. Você vai encontrar um pai espiritual. É no reino de Deus. Você que não pode gerar luz física, você vai gerar filhos espirituais. A justiça de Deus te concede isso. Se você não consegue ter paz no seu lar, no reino de Deus vai conceder essa paz. Você vai conseguir ter paz no seu lar. O reino de Deus, ele é justiça. E nós lemos nessa noite, o reino de Deus não é comida e nem bebida, ele é justiça. E nós estamos precisando de justiça, amado. Num país de tanta injustiça, num mundo de tanta injustiça, né? O reino de Deus, ele concede justiça àqueles que não têm. Só o reino de Deus faz isso. Só o reino de Deus. Amados, e a segunda característica é a paz. E essa paz, ela traz liberdade. Você ter liberdade para adorar o seu rei em espírito e em verdade. Você ter liberdade para poder buscar o Senhor, para poder estar na casa do Pai. Conforme a Cinta falou que semana passada, eu tenho liberdade na casa do meu Pai. Eu tenho liberdade para estar aqui. Então, a segunda característica muito importante é paz e liberdade.
E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos. Amado, essa paz o mundo não consegue entender. Quem encara o reino de Deus como democracia não consegue entender a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Só no reino de Deus. Amém? E muitas das vezes a gente passa por aquela tribulação tão grande, e às vezes a gente não tem pessoas que ainda conhecem essa paz e fica ali questionando como que esse homem, que essa mulher, ela está tendo uma paz nesse momento. Ela perdeu o pai, ela perdeu a mãe, ela perdeu o filho, e vê aquela pessoa com uma paz que excede todo o entendimento. Somente o Rei Jesus nos concede essa paz, o Rei de Deus. Amém? E a terceira característica do reino, amados, é a alegria no Espírito. A alegria, amados. Nós somos alegres, nós somos felizes, porque o Senhor, Ele nos comprou com alto preço. Amados, use a sua liberdade para povoar o céu, né? A frase que deu da nossa irmã Gina. Use a sua liberdade. Amados, a justiça da cruz do Calvário chegou até nós. A justiça da cruz do Calvário te salvou. Se você hoje, você tem vida, você pode ter acesso ao reino de Deus, porque a justiça de Deus chegou até nós através da cruz do Calvário. Nós éramos, nossa meta, amada, era a morte. Nossa condenação eterna era a morte. Mas o Senhor, Ele se fez pecador por nós, morreu na cruz para nos salvar, para nós termos acesso ao Pai e à vida eterna. O Senhor se fez justiça por nós. E hoje você é o justo porque o Senhor te fez justo. Aleluia. Se hoje nós somos justos é porque o Senhor nos fez justos. Amado, nada que você fizer, nada que você fizer a mais, você vai alterar a justiça de Deus. Eu vou fazer tantas campanhas das sextas-feiras, das quartas-feiras, da segunda-feira, porque eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Pode até fazer, mas a justiça de Deus vai ser a mesma. A justiça de Deus ela não vai mudar, porque já foi paga na cruz do Calvário. A justiça de Deus, Ele salvou a sua vida da condenação eterna. E você pode ter acesso a essa justiça aceitando o Senhor Jesus como o único e suficiente Rei da sua vida. Conforme nós um dia aceitamos a Cristo. Senhor, faça Rei sobre a minha vida. Você pode fazer isso nessa noite. E nós fomos comprados, amado, por um preço de sangue. E essa dívida era uma dívida impagável. Por mais que você tentasse pagar essa dívida, você não conseguiria. Porque foi uma dívida somente paga pelo sangue de Jesus. Amados, nós somos justos pela justiça de Deus. E se nós somos sacerdócios e nação santa, é porque o Senhor nos fez sacerdócios e nação santa. O Senhor, Ele quis dividir o seu reinado conosco. Ele não é um rei absolutista, né? Ele não é um rei que Ele governa sozinho. Ele quer que nós governemos com Ele. Olha o que 1 Pedro 2,9 fala. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdotes reais, amados. Amado, um sacerdote, ele era aquela pessoa que levava o povo a adorar a Deus. Ele era aquela pessoa que levava o povo à adoração, a fim de fazer toda a nação louvar ao Senhor. E nós somos esses sacerdotes hoje. O reino nos concedeu essa grande oportunidade de sermos sacerdotes, de louvarmos ao Senhor e levarmos essa palavra através da nossa adoração, da nossa vida. E amados, nós vivemos para o Senhor, como nós lemos no mesmo texto, né? em Romanos 14:8. Porque se vivemos para o Senhor. Se morremos, para o Senhor morremos. Aleluia. Que quer pois vivamos ou morramos, somos de quem? Do Senhor. Nós somos do Rei de Deus. Nós somos do Rei. Nós somos comprados por esse Rei. E amado, o Senhor quer que você governe com Ele.
E você pode governar como o Senhor, aceitando a esse rei. Amém? Você pode ter acesso ao Rei dos reis, Senhor dos senhores, simplesmente falando com ele assim: Senhor, eu aceito que o Senhor governe a minha vida. Eu não quero ser democrático, né? Eu quero que o seu reino me controle. Eu não quero que as minhas atitudes me controlem, mas eu quero que o seu reinado me controle. Amém? Eu queria que a igreja ficasse em pé, que nós vamos orar a Deus e falar isso como ele. Amém?
perguntar se nessa noite alguém quer que o Senhor reine sobre a sua vida. A oportunidade está aberta. Se você quer que o Senhor reine sobre a sua vida, você pode vir aqui na frente dos nossos pastores vão orar pela sua vida. Ó Deus, reina sobre nós. A oportunidade está aberta. Se você ainda não quis que o Senhor reine sobre a sua vida, o Senhor Ele quer reinar sobre a sua vida nessa noite. A oportunidade está aberta, amado. Que o seu rei venha reinar sobre a sua vida, que o seu rei venha ser o Senhor Jesus. Não venha ser mais os vícios, não venha ser a sua vontade, mas o rei Jesus. Que Ele venha reinar sobre a sua vida. Que o rei Jesus venha reinar sobre a sua vida nessa noite. A oportunidade está aberta, amado, para que o Senhor venha reinar sobre a sua vida nessa noite. A oportunidade está aberta para aquele que ainda não quis que o Rei dos Reis reine sobre a sua vida. Amém? Então vamos louvar o Senhor mais uma vez. Ao Senhor que reine sobre as nossas vidas. Amém?